que é o melhor tipo de testosterona que tem hoje aqui? Porque eu anotei alguns nomes, que eu não vou lembrar aqui. Tem Enantato, Durateston, Deposteron, Isso aí. Cipionato. Quais são... Deve ter muitos outros aqui, mas esse aqui foi os que eu peguei na minha pesquisa. Tem algum tipo melhor que o outro? Tem. Por exemplo, a Durateston é uma marca, Tá. né? Popularizou sozinha, né? Porque é impressionante. Pra mim é a melhor que tem. Pra maioria dos atletas, mesma coisa, a melhor que tem. Porque o efeito é melhor porque ele tem 4 estéreis. Ele tem um conjunto de estéreis que faz com que a associação deles tenha um efeito mais completo, tá? Que é diferente simplesmente de um decilato, por exemplo, que é um ester de longo prazo. Você pode aplicar uma vez a cada 3 meses. Eu particularmente não gosto porque a dose acaba sendo muito alta e o platô ali acaba sendo um pouquinho ruim. A Durateston está em falta no mercado. E ela era muito barata, ela era R$27 uma caixa. R$27 uma caixa. Mansão Maromba. Estamos de olho em vocês aí, ó. Só que aí qual que é o problema? Se acaba no meio original... É o paralelo Aí vem brilha. um paralelo, né? Só que aí no paralelo, de novo, eu não tenho como fazer uma avaliação daquilo que tem lá. Que a gente chama de underground, né? Não sei, não tem um laudo ali mostrando... Eu particularmente não usaria. Então o que a gente tem de opção hoje? Mais fácil, tem as testos de longa duração, né? Tem as marcas lá, Nebido, Hormuz e tudo mais. E tem a Deposteron, que para mim eu acho que é a mais sensata hoje. Ou você pode fazer, por exemplo, em algumas farmácias estéreis de manipulação, como eu tinha dito, manipular a ampola estéreo, ou de uma testosterona base, bioidêntica, ou de um enantato, ou de um propionato, enfim, de algum desses derivados. A mescla delas é a mais interessante pensando em estética. Pensando em reposição de TRT, eu vejo na clínica e assim, para melhora de libido, do dia a dia, de sintomas, a Deposteron ela é bem interessante. Como é que você vê essa parada do consumo de agrotóxicos nas alimentações que a gente tem e dessa coisa mais nova que a gente tem falado bastante sobre alimento orgânico? Sim. Cara, isso é um veneno, né? Literalmente. Porque pense, assim... a última vez que eu tinha visto, a gente é o segundo... Vou falar do trigo, né? Só para dar uma mescla geral. A gente era o segundo maior exportador de trigo no mundo. A gente perdia, se eu não me engano, para os Estados Unidos. Acho que ainda perde para os Estados Unidos. Para isso, a gente precisa de uma monocultura. A gente não pode perder terreno para ficar plantando um monte de coisa. Então, a gente precisa fazer uma monocultura. Para fazer monocultura, você não pode ter nenhum tipo de desperdício. E o que causa desperdício numa cultura ali, na agricultura? Uma erva daninha, por exemplo, que vem ali para se alimentar daquilo que você está plantando. O que a gente usa? Herbicida, para matar essa erva daninha. Só que com o passar dos anos, a gente está criando cada vez mais resistência a esses herbicidas. Então, você aumenta a dose, você aumenta a dose, você aumenta a dose. Até um ponto que esse próprio herbicida começa a intoxicar o seu alimento. E aí esse alimento ele começa a não crescer tão bem. Então, o que a gente faz? A gente muda geneticamente o alimento. Que em inglês é o GMO, né? Que é o alimento modificado geneticamente. Não é mais alimento. Isso é um produto alimentício. Isso é derivado da ciência. Isso é derivado de um laboratório. E aí os vegetarianos vão ficar bravos. Minha mulher é vegetariana, mas o que eu vou falar aqui... Você vai comer uma carne vegetal. Não. É um produto alimentício à base de planta. Carne vegetal não existe. Você entendeu? E aí você vai ver a qualidade daquele alimento é horrível. É um plástico, né? Tá cheio de acidulante, tá cheio de aditivo químico. E aí, voltando para esse herbicida, o mais famoso deles é o glifosato. E o glifosato tem já muitos estudos associando-se a autismo e TDAH. Muitos estudos associando, por exemplo, a doença autoimune, doença de Hashimoto, por exemplo. O paciente que tem doença de Hashimoto deveria excluir o glúten da dieta. E aí não é radicalismo, porque o cara já tem uma doença pré-estabelecida, entende? Então este é o problema, o fato nocivo de um agrotóxico. É claro que a gente precisa de agrotóxico em determinados níveis, não glifosato, mas alguns a gente precisa. Porque a gente usa... O meu sogro ele é formado em agronomia. E já vou apanhar do sogro. Né? Não. E ele é totalmente contra agrotóxico, né? Sim. E aí toda vez que eu vou na casa dele lá, eu ouço ele reclamando de agrotóxico e tal.
E ele contando, assim, o que a gente usa pra matar erva, planta, bicho. Porra, cara, você vai numa plantação de trigo, milho e tal, não tem um bicho. É isso. Aí você, ué, como é que não tem nenhum bicho aqui? Não é natural. Não é natural. E aí tem os agrotóxicos mais aquosos, menos químicos e tudo mais. E eu acho que tem em certo grau. No mundo inteiro se tem em certo grau, justamente porque senão fica inviável. A gente tem muita gente para alimentar, você entende? Mas o que a gente libera em comparação com a Europa é absurdo. É absurdo. E aí entra o ponto do que eu tinha comentado da Itália. As leis lá em cima disso são muito mais severas. Você vai passar por uma plantação de trigo em outros lugares que não usam tanto glifosato e tudo mais, o trigo é gigante, ele é alto. Aqui, ele é um trigo pequenininho, só que a quantidade de glúten que tem nesse pouquinho é infinitamente maior do que se tinha lá atrás. Então aí vem o paciente falar, mas o meu avô comia pão a vida inteira e viveu até os 95 anos. Sim, era outro pão, não tem nada a ver com o pão de hoje. E a gente está comendo esse pão desde cedo. O seu avô, ele começou a comer esse pão ruim com 60 anos de idade. Então, assim, ele viveu muito mais tempo sem esse tipo de veneno do que com. Você entende? Então, é o começar. E aí a gente pode passar para outras questões. Você falou do agrotóxico, mas imagina uma paciente gestante de um menino, homem, que pega o plastiquinho lá não vou falar marca, né? Mas do plastiquinho que guarda comida na geladeira e coloca lá no micro-ondas para esquentar. Aquele plástico, ele tem um negócio chamado BPA, que é bisfenol. O bisfenol A, ele é um disruptor endócrino. Ou a gente pode chamar também de um xenoestrógeno. Ou seja, é um estrógeno, um hormônio feminino que veio de fora. E aí a mulher está gestante de um menino homem. Será que tudo que ela come não passa para a criança? Claro que passa. Será que não vai mudar a composição, a evolução e... Não, isso do BPA eu acho muito louco, porque isso a gente não trouxe para o Brasil ainda. Isso eu não vejo ninguém falando, mas nos Estados Unidos eu já sei que é um problema e na Europa também, de você pegar às vezes garrafinha d'água. Você já viu essa brisa? Não, tá informado quanto de BPA tem. Sim. Uhum. Tem um limite do tipo, só pode ser, tipo, água só pode ser com isso, suco só pode ser com isso, não sei o quê, porque o plástico passa substâncias o BPA passa pra bebida, e às vezes você tá tomando um suco de laranja que ficou, sei lá, 2 semanas na sua geladeira, ou uma garrafinha de água ficou 1 ano no mercado, cara, é uma garrafinha de câncer que você tá bebendo, né? É basicamente isso. E foi preciso. E a gente aqui no Brasil, a gente não, cara, pelo menos eu não vejo esse papo sendo discutido que nem... Aí a gente vai partir para outras questões, ainda está sendo falado pouco, mas por exemplo... Da onde vem essa água? Qual é a fonte dessa água? Será que se eu comprar uma água que vem de Porto Alegre, num caminhão aberto, que tomou sol por 3 dias, porque não vem de avião, porque senão o custo vai lá para cima. Será que essa água já é água? Ainda é água? Provavelmente não. Então, além de tomar uma água mineral, você tem que buscar uma fonte adequada. E a gente pode falar de um monte de outras coisas. Do pH dessa água, se ela é mais alcalina, se não é, se tem vanádio, se tem flúor, se não tem, mas aí é um outro ponto, você entende? Mas isso é uma coisa que, por exemplo, voltando para a testosterona, tudo aquilo que a gente está se alimentando, tudo aquilo que a gente tem contato diário, frequente, está ou não nos intoxicando. É na panela que você cozinha, é na água que você toma, é no desodorante que você usa. Então, assim, tudo isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. E eu não sou... o cara radical, eu sempre tento seguir o meio do caminho. É claro que a gente não vai ouvir tudo isso, ficar alucinado e ir para o meio da Amazônia e colocar um alumínio em cima da cabeça, né? Uhum. Porque se eu for falar de onda eletromagnética do celular, ferrou. Porque quem dorme com o celular carregado do lado da cama tá lascado. Mas quem que não faz isso hoje em dia? Você vai desligar a sua rede de Wi-Fi todo dia antes de dormir? Difícil, né? Então, a gente tem que saber que isso existe... para naquela forma tangível, né, e fácil do dia a dia a gente tentar diminuir essa exposição. E aí pra gente encerrar aqui, é uma perguntinha pra mim mesmo. Como é que é o lance do jejum? Eu vou falar do suco ainda pra você se lascar. Não fala de suco não. não, o Léo sabe aqui, aqui o pessoal sabe que eu sou um defensor
da ignorância ser uma benção. Eu concordo. Então, assim, quanto menos eu souber sobre o suco, ok, mais feliz eu vou ser. Pô, o Oba do lado da minha academia, 2 sucos por 1. Porra! Você falar isso pra mim, eu vou olhar, eu nunca mais tomo suco na vida. Não vou falar de suco, então. Então, Brasil, ó, isso daqui, ó, sou eu pegando uma pílula azul, colocando na minha boca, falando, eu fico na Matrix. Isso. Cara, não tem problema. Quando você me encontrar no PF ali, batendo um suquinho de laranja, já fala sabe. Um brinde, Ed, fala um brinde à minha ignorância. Jejum. Vamos lá. Eu tenho alguns amigos que têm feito, têm gostado bastante e estão na pira do, tenta aí um dia. Qual que é a prática positiva do jejum? Tem alguma coisa boa? Tem alguma coisa ruim? Como que eu devo praticar um jejum? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Assim como tomar água. Você vai tomar 7 litros de água por dia, você pode ter problema. Você vai ter uma hiponatremia, vai diminuir o seu sódio no sangue, você vai ter problema. Então pode ser ruim também o excesso. Mas o jejum, ele é natural para a vida. A gente veio do jejum, a gente foi de forma genética modulado a fazer jejum. Justamente porque se a gente for voltar, tem o livro do Harari, né, do Sapiens, ele fala muito disso lá, de como a gente vivia antes. E basicamente a medicina inteira está lá naquele livro. A gente chegava a ficar vários dias, semanas sem comida, porque precisava caçar, porque precisava de gente, precisava da tribo, precisava do pessoal lá antes da gente se assentar nos lugares, a gente era nômade. Então você não sabia se você ia comer, você não plantava nada. Você tinha que caçar alguém ali que estava passando na sua frente. E geralmente a maioria dos bichos eram maiores do que vocês, do que a gente, enfim. Então você não sabia quando você ia comer. Então, em geral, a gente era muito mais definido, muito mais magro. Quer dizer, não existia obesidade nessa época, não existia o excesso de acesso à comida. Então o jejum ele é natural, tá? A questão é, para que você quer fazer o jejum? Porque se você quiser para emagrecer, as pessoas acham que parar de comer por algum tempo, 12 horas, 14 horas, 16 horas, significa que ele vai comer menos caloria. E em geral, sim. Só que quando esse paciente essa pessoa, enfim, vai abrir o jejum, você já ouviu falar que a café da manhã é a principal refeição do dia? Uhum. Não é necessariamente verdade. A principal refeição do dia é aquela que abre o seu desjejum. Então, se você está abrindo seu desjejum à noite, essa é a sua principal refeição. Aí o cara vai lá e começa com com sorvete, com suco de laranja, com um monte de outra... Tô enchendo o saco. Com um monte de porcaria, cheio de açúcar, cheio de aditivo, Cara, o corpo ele não vai entender. Ele tá ávido por comida. E aí você tá colocando um monte de porcaria. Ele vai criar inflamação. E a inflamação é contrária ao emagrecimento, independente do déficit calórico. Você vai emagrecer? Pode emagrecer, mas você vai perder massa muscular, você não vai ficar saudável. E o jejum para paciente com compulsão alimentar é um tiro no pé. Porque o cara faz 12 horas de jejum, surrado. O cara tá chega em casa com fome de 2 capivaras selvagens. O que o cara vai fazer? Não, vai comer pelas 12 horas, é. Adiantou alguma coisa? Não, só deu raiva para esse cara. Mas o jejum, pensando na parte metabólica, é incrível, fantástico. A gente começa a ver no jejum uma diminuição de risco de câncer. A gente vê no jejum, para quem já está com câncer, uma diminuição desta evolução do câncer. A gente aumenta, por exemplo, a nossa glutationa. A glutationa é o principal antioxidante do corpo. Então a gente diminui estresse oxidativo, a gente diminui radical livre com o jejum intermitente. E é por isso que ele chama jejum intermitente. Porque não necessariamente você tem que fazer todo dia, entende? Então, em geral, eu falo para meus pacientes de 2 a 3 vezes por semana tentar fazer de 14 a 16 horas. E aí, que horas começa, assim? Isso também é dependente. Tem alguns protocolos para isso, tá? Dá para você fazer um jejum de noite, da tarde, tem paciente que acorda às 7 horas da manhã já comendo. Eu não gosto desse tipo de jejum. Eu não vejo um resultado tão legal. Eu vejo um resultado legal do jejum quando você faz a partir de 14 a 16 horas, parando de comer às 6 horas da noite. Então, até às 8 da noite, legal comer. Mas ideal até às 6. Porque na época lá da caverna, a gente ia pra caverna fazer o quê? Dormir. Acabou o sol, meu amigo, não tem Twitter, né? Uhum. Não tem celular ali na sua frente. Você vai dormir e acabou. Não tem comida mais para comer, você já comeu de tarde. Então é basicamente isso.
Então o jejum ele é fantástico para uma série de coisas. Ele diminui resistência à insulina, diminui peso por conta de diminuir a resistência à insulina. Você pode comer a mesma caloria no dia, mas se você diminuir a resistência à insulina, você melhora a sua composição corporal. Você melhora a sua taxa de glicose, você melhora a sua hemoglobina glicada, você diminui uma série de outros riscos inflamatórios. E pra dormir deve ser bom também, né? Não tem digestão pra fazer enquanto tá dormindo. Exatamente. Por que é ruim você comer muito antes de dormir? Porque quando você aumenta a insulina, você também aumenta o cortisol. E você aumenta a vascularização pro seu estômago. Então você não vai conseguir fazer vascularização e vasodilatação cerebral que você precisa pro relaxamento. Você não vai dormir nunca. E aí, com cortisol em altos níveis, o que você... Desculpe. O que você acaba tendo quando você come muito e vai dormir? Pesadelo. Por conta do cortisol. Cortisol alto em níveis que deveriam estar a melatonina, porque um é interdependente do outro. Se um tá alto, o outro tá baixo. Se você tá com cortisol alto, você vai acordar 2 horas, 3 horas da manhã, tendo pesadelo, com o estômago lá estufado. Então, o comer até às 8, no mais tardar às 8, é incrível para quem quer buscar uma saúde mais longeva e emagrecimento. Então, o jejum é fantástico. E o jejum eu não como nada, mas uma aguinha pode? Chá? Água? Proteína não? Tomar um whey não? Beleza. Existem 2 tipos, basicamente, de jejum. Né? Tem o jejum calórico e o jejum metabólico. Tá? O jejum metabólico, você ainda pode usar alguns tipos de lipídios. Então, por exemplo, você vai fazer um treino, como eu fazia antes, 5h30 da manhã eu treinava boxe. Pô, 5h30 da manhã você vai tomar o que antes para ir treinar? Eu fazia ou um café com manteiga ou um café com óleo de coco. Sem açúcar, sem nada, não tem caloria, beleza. Tem um pouco de caloria do óleo de coco, não é o jejum calórico que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo metabólico, porque ele não conseguiu com aquele nível ativar a minha insulina. Uhum. Então ele entra como um jejum metabólico. Tudo que for mexer, tudo que for carboidrato e glicose muda o seu metabolismo. Então por isso que uma água com limão de manhã não entra no jejum metabólico, entra no calórico, porque alguma coisinha tem de caloria. Jejum calórico é só água, basicamente. Aí você só pode água. Então quando o pessoal fala de café, chá, é pensando em jejum metabólico. Uhum. Você quer jejum calórico, pensando em déficit calórico? Legal. Você quer melhorar toda essa performance de energia, de disposição, de concentração, de produtividade? Jejum metabólico. Por isso que veio o Super Coffee, essas coisas todas aí. Boa. Jejum metabólico. Anota aí, Léo. Quando você me vê voando daqui a um mês, falando não como há 5 dias. Falei, não entendeu nada, né? Não é pra ficar sem comer.